Olá, ouvintes. Meu nome é Carol Messeder Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. e hoje nós vamos falar de um assunto para vocês que é recorrente, principalmente nas salas de emergência Sim, e que muitas vezes prega algumas peças nos médicos, não é isso? muito um assunto que, se bem conduzido, o paciente melhora rápido e a gente, ele não ele a gente consegue fazer tudo perfeitamente. Então, se todo mundo aprender o que a gente falar aqui hoje, não vai ter erro, vai ser um paciente que é bom de tratar, porque a gente vai ver ele melhorar rápido. E, eh, e a gente vai ver tudo acontecer de uma maneira bem redondinha. E o E o assunto assunto é é cetoacidose cetoacidose diabética. diabética. Então, primeiro a gente gosta de começar do começo. Eh, Qual que é o conceito de cetoacidose diabética? É importante, assim, falando sempre que a gente vai começar a falar de um assunto aqui, a gente fala de conceito da importância, né. O conceito é uma hiperglicemia, ou seja, glicemia ou glicose descontrolada, fazendo uma hiperglicemia, associado a uma acidose metabólica com aumento de cetoácidos. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de fisiopatologia, como que isso acontece, mas basicamente é isso, uma acidose metabólica, né, por aumento de cetoácidos causado por uma hiperglicemia, tá bom? Ou associado, Importante. desculpa, causado não, associado a uma hiperglicemia. Ótimo. Em relação à epidemiologia, tem mais ou menos 500.000 dias de internação por ano por pacientes em cetoacidose diabética. E essa incidência, os estudos têm mostrado que ela diminui com a idade. E a faixa etária mais acometida por cetoacidose diabética são os pacientes com menos de 45 anos. Então, Uhum. pacientes mais jovens, uma doença que tem certa prevalência aí, e que, se mal conduzida, o prognóstico pode ter impacto aí, o prognóstico do paciente pode ser impactado por essa condução. Então, é importante a gente entender alguns conceitos, principalmente a fisiopatologia, que a gente vai falar aqui, e saber manejar essa parte do tratamento aí. Eu acho que tem muita dúvida, eu trouxe aqui para a gente discutir algumas dúvidas mais frequentes, para a gente não ficar em cima do muro, porque essa é uma hora que a gente tem que pensar rápido e saber como agir. E importante é dizer que por que que é mais comum nos pacientes mais jovens, né? Lembrando que cetoacidose diabética basicamente é em associação com diabetes tipo 1, né? Um, eh, não é o Muitas diabetes. vezes até o primo diagnóstico, né? Exatamente. Então é relacionado à deficiência absoluta ou relativa de insulina, né, e não Uhum. da resistência periférica à insulina, basicamente, e na maioria dos casos, no diabetes tipo 1, tá. Então, como você bem disse, Carol, é com a relacionado com muitas vezes com o primo diagnóstico mesmo. A paciente abre o quadro de diabetes tipo 1, e com cetoacidose diabética. Por isso até ele é mais comum nos pacientes mais jovens, né. Então, assim, a cetoacidose é prevalência em paciente jovem. A maioria dos dados que a gente tem são dados americanos, né, no Brasil a gente infelizmente produz poucos dados, né, então é Uhum. um nos Estados Unidos é um gasto anual de 2,4 bilhões de dólares, né, então assim, com o tratamento de cetoacidose diabética, ou seja, é um quadro muito importante. Então a gente tem que, eh, ficar saber identificar, mais uma vez, nós vamos aprender a identificar e tratar rapidamente e precocemente, para a gente poder, deixar tratar o paciente da melhor maneira possível e, sem deixar, nenhuma complicação acontecer. E o É importante BMJ traz que, se bem conduzidos, a gente consegue diminuir tempo de internação e tempo de internação em unidade de terapia intensiva. Consequentemente, a gente tem um manejo e um tratamento mais adequado para o paciente. Isso impacta tanto no gasto quanto no prognóstico dele, na recuperação mais breve. Então, é tudo que a gente quer, né? Medicina de qualidade com custo baixo, na medida do possível. Eficiência, né? exatamente.
eficiência é uma coisa, uma palavra que a gente sempre vai falar aqui, né? O BMJ, ele traz essa informação e, em média, se a gente for pegar o banco de dados ou mesmo benchmarking de UTIs no mundo inteiro, nos melhores bancos de dados das UTIs, a gente vai ver que a média de eh, estadia desse paciente na UTI é 24, 48 horas, né? Então, assim, nos lugares que a performance é maior, esse paciente vai ficar na UTI 24, 48 horas. Então, a gente vê Uhum. o quão importante é conduzir bem os pacientes em acidose diabética. Perfeito. Posto isso, eu acho que um pouco da fisiopatologia, né, importante. Eu acho que é importante na acidose diabética entender fisiopatologia, Carol, porque a gente vai, daí vai sair muita coisa do que a gente vai falar de sinais e sintomas e de tratamento, né? Então, a gente saber e entender bem a fisiopatologia da doença, eu acho que vai nos ajudar muito. Vale A para gente muitas sempre fala doenças. isso, né, assim, a importância, a aplicabilidade da fisiopatologia. Nosso objetivo É, aqui é tentar trazer esses conceitos que geralmente ficam perdidos lá no ciclo básico para a nossa prática e mostrar o tanto que isso é importante, porque daí vão sair os sinais, sintomas, a gente vai entender o porquê do tratamento, tudo vai se encaixar. exatamente, assim. Então, é importantíssimo a associação da fisiopatologia com o quadro clínico do paciente. Isso é fundamental para a gente conseguir é, conduzir bem o doente, identificar e conduzir bem o caso. E a acidose diabética, ela vai ser decorrente principalmente da combinação, como eu disse, né, deficiência absoluta ou relativa da insulina, com consequente aumento dos hormônios contrarreguladores. Então, isso aí vai fazer com que eu haja aumento de cortisol, hormônio do crescimento, catecolaminas, glucagon. Então, uma queda na produção, ou um déficit absoluto, né, na produção de insulina, vai fazer com que haja aumento de hormônios contrarreguladores. Com isso, eu diminui, eu tenho a dificuldade da glicose entrar na célula, né? Se a gente pensar que a insulina, ela facilita a entrada de glicose na célula, tá? Então, assim, com isso, eu vou ter aumento de é, a célula com deficiência relativa de glicose, ou seja, eu tenho muita glicose na circulação, pouca glicose na célula, né? Com isso eu vou aumentar com a ação de hormônios contrarreguladores, a lipólise, proteólise, diminuindo síntese proteica e a glicogenólise. Então, consequentemente a gliconeogênese, né? Então, assim, eu começo a usar formas diferentes de produzir e utilização da glicose, intracelular principalmente. Com isso, é, eu vou, de novo, aumento níveis glicêmicos no sangue, porque essa glicose não está entrando na célula. Então, eu tenho a hiperglicemia, perfeito. Tá. E com a produção de a utilização de outras formas de obtenção de energia, principalmente lipólise, né, gliconeogênese, aumento de proteólise, eu vou ter aumento de cetoácidos. Com isso, esses cetoácidos são liberados no sangue, eu tenho uma acidose metabólica com aumento de cetoácidos. Esses cetoácidos são liberados na urina, eu tenho cetonúria. Tá aí um sinal, um sintoma importante do paciente em cetoacidose diabética, a cetonúria. Então, presença de cetona na urina. A cetonemia, presença de cetoácidos. Então, isso é importante, ó. Então, já falamos de por que são produzidos cetoácidos e por que eu tenho uma cetonemia positiva ou aumentada nos pacientes com cetoacidose diabética. Então, acidose metabólica com aumento de cetonas, de cetoácidos. Tá? E a cetonúria, pela liberação desses cetoácidos na urina. Lembrando que cetonúria pode acontecer também no jejum prolongado. Então, isso não é critério diagnóstico de cetoacidose diabética, mas é importante saber que isso está na urina. Tudo bem. Então, associado a isso, eu posso ter uma acidose lática, né, por mesmo pela questão puramente metabólica, né, e aí, então, eu tenho célula produzindo cetoácidos e hiperglicemia. E hiperglicemia porque essa glicose não está sendo utilizada na célula. Então, eu tenho
um organismo lotado de glicose na circulação sem ser utilizado. Então tá, com essa hiperglicemia eu vou ter liberação dessa, ou eliminação desse excesso de glicose na urina. Então eu vou ter uma glicosúria importante, tá? Eu posso ter associado a isso é, uma poliúria, tá bom? O paciente começa, ele vai ficar muito poliúrico, isso vai fazer com que ele desidrate, tá bom? E fique hipovolêmico. Isso pode gerar a polidipsia, né, que é o aumento da sede mesmo, porque o paciente está desidratando, ele está liberando muita glicose na urina e com isso ele está perdendo muito líquido, tá? E isso pode fazer até pela liberação de sódio associada até uma hiponatremia relativa. Então, olha só, eu tenho acidose metabólica com aumento de cetoácidos e uma hiperglicemia que leva a uma desidratação. Então, assim, isso tudo gera uma cascata de eventos que vai culminar com a gravidade do paciente. Eu tenho uma acidose metabólica, habitualmente com bicarbonato baixo, e o bem baixo, e o critério diagnóstico que a gente vai falar daqui a pouco é o bicarbonato abaixo de 18. Então, eu consigo, do ponto de vista fisiopatológico, explicar isso tudo. Então, metabolismo sem utilizar glicose diretamente pela deficiência da insulina, tá? Vou aumentar cetoácidos, aumento da glicose do sangue, desidratação, principalmente por glicosúria. Ponto. Com isso, gente, a gente consegue entender muita coisa dos sinais e sintomas da cetoacidose diabética que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, entendeu a fisiopatologia, a gente passa para o próximo passo, que é até uma coisa muito importante, que é a gente vai ter como diagnóstico diferencial o, a, o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então, isso é uma dúvida comum, né, Carol? Assim, na nossa prática, Super. a, como que a gente vai diferenciar um do outro? Eu falei da fisiopatologia de cetoacidose diabética. É, então, eu acho que o estado hiperosmolar merece ter uma aula específica para ele, né? Uhum. Mas eu acho que é importante nesse momento a gente entender um pouquinho. A gente falou de acidose metabólica, bicarbonato baixo, presença de cetona na urina, a gente acabou de falar disso tudo. Cetonemia, cetonúria. Então, assim, isso tudo, a acidose metabólica por aumento do General Gap, principalmente por conta da aumento de cetoácidos. Então, na cetoacidose diabética, eu vou ter um quadro clínico específico e laboratorial também. E no estado hiperosmolar, que é a outra urgência hiperglicêmica, eu vou ter um quadro diferente desse. Até a questão da apresentação também, né, chama atenção, assim. Sim, Geralmente o quadro de estado hiperosmolar hiperglicêmico, ele é um pouco mais insidioso, instalação mais um quadro arrastado, uma instalação mais lenta. Chama atenção da temporalidade isso, assim, é que a cetoacidose diabética geralmente é um diagnóstico aí de um quadro que se iniciou há 24 horas, 48 horas. Então, uma instalação mais rápida. uhum, Aí, os sintomas eles podem ser semelhantes, mas eu destaco aqui a dor abdominal, que tem até revisão sobre isso, assim, a incidência de dor abdominal nos quadros de cetoacidose diabética e estado hiperglicêmico hiperosmolar. É muito mais comum o achado de dor abdominal no quadro de cetoacidose diabética. Isso é uma coisa que deve chamar nossa atenção. Se o paciente que seja um primo diagnóstico, que a gente não sabe, ou que seja um paciente diabético já descompensado, é, com a apresentação aí de dor abdominal, que muitas vezes pode até simular, algumas vezes, né, não são muitas, mas pode simular um abdômen agudo, a gente fica muito mais tendendo a hipótese de cetoacidose diabética. Então, dor abdominal também, além da temporalidade, um quadro agudo, com menos tempo de evolução, e com dor abdominal, a gente pensa mais em cetoacidose diabética. é. E o estado hiperosmolar hiperglicêmico, ele vai muitas vezes acontecer no paciente diabético tipo 2, um paciente Sim, mais outra grande diferença. idoso, né? Então, assim, não é tão comum no paciente diabético tipo 1. É, habitualmente com osmolaridade plasmática mais alta, pH normal, e com alteração do nível de consciência. Isso é um marcador importante.
nos casos de cetoacidose diabética, a gente vai ter alteração do nível de consciência, às vezes com o paciente tendo uma acidose muito grave. Mas nos pacientes com estado hiperosmolar hiperglicêmico, via de regra, esses Isso pode pacientes ser mais vão, precoce. isso vai ser uma apresentação presente, sabe? Então, assim, é, a- diante de um paciente com alteração do nível de consciência e hiperglicemia, pensar em estado hiperosmolar hiperglicêmico. Acho que E tá, habitualmente o valor da glicemia também mais alto no estado, perdão, no estado hiperglicêmico hiperosmolar. exatamente. Então, assim, Então falando um falamos pouquinho aqui de algumas disso, diferenças, temporalidade, eh, a presença questão de do nível acidose, de consciência, isso, acidose, a acidose e a osmolaridade plasmática aumentada no estado hiperosmolar hiperglicêmico, que não acontece na cetoacidose diabética. isso. E na cetoacidose diabética chama atenção o quadro de dor abdominal, de evolução mais rápida, um quadro mais agudo. Perfeito. Acho que falamos do conceito, da importância, da fisiopatologia, até comparamos com o estado hiperosmolar. Vamos agora, eu acho que, entender, e aí é uma parte bem interessante, né, Carol? Quais os fatores que eh, causam ou são precipitantes da cetoacidose diabética? Isso aí é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, lembrar, quando a gente estiver diante de um paciente que está com cetoacidose, a gente fez esse diagnóstico, a gente vai perguntar por quê, o que que desencadeou isso. E aí, assim, disparado, a causa mais frequente, o fator predisponente mais presente é a infecção. E aí são os quadros de infecção, principalmente pulmonar e urinário. E em segundo lugar, destaca-se muito a má adesão ao tratamento. Então, infecção tem que pensar sempre, má adesão ao tratamento, então ver se esse paciente, primeiro, se ele sabia, né, do diagnóstico, ou se ele estava seguindo adequadamente, usando a insulina. A gente tem vários casos aí, já tivemos vários pacientes que viajaram, esqueceram a insulina ou acabou a insulina, e aí isso pode precipitar um quadro de cetoacidose diabética. E a gente não pode esquecer, esses são os óbvios, o que todo mundo sabe. Mas são os outros que entram lá como outros, e às vezes a gente esquece e nem dá importância para esses outros. E esses Eu outros são destaco aqui importantíssimos, né? é, quadros agudos. Então, a gente já teve alguns casos, o último bem recente, de cetoacidose diabética desencadeada por infarto agudo do miocárdio. Então, isso pode ser um fator, esses quadros agudos, eles podem ser, sim, um fator predisponente. É, pode ter a pancreatite, ela também pode precipitar Sim. quadros de cetoacidose diabética, assim como AVC. Então, esses principais, eu destaco aqui para esses outros, assim como o uso de medicamentos. E aí a gente tem os medicamentos mais comuns, lítio, eu estou lembrando aqui, a gente já teve paciente usando Rocutan, Isotretinoina, que não né? é tão Isotretinoina. comum, mas pode desencadear cocaína, e aí entra como uma droga mesmo que a gente tem que lembrar. E acho que são esses os mais relevantes. Você lembra É, de mais algum? não, São os principais, né? olha, a gente, em pacientes oncológicos, já vi cetoacidose diabética induzida por alguns quimioterápicos, sabe? Em pacientes Importante, isso é importante oncohematológicos. lembrar. Então, assim, uso de corticoide em altas doses, tá, gente? Isso é causa não, não é incomum a gente, às vezes, ver os colegas descuidando com o paciente usando corticoide, ele faz hiperglicemia e cetoacidose diabética. Então, assim, ter cuidado que medicações, alguns medicamentos podem gerar cetoacidose diabética, então, principalmente aqueles que vão gerar hiperglicemia, eu tenho que monitorizar de perto. Uma medicação muito comum na prática, o corticoide, atenção para isso. Tá? A gente gosta de número e gosta de trazer esse processo. Então, eu falei que infecção é o mais comum, de 30 a 40% dos casos de cetoacidose diabética são desencadeados por infecção. A má adesão ao tratamento ou desconhecimento sobre o quadro, e aí a gente está pensando num quadro, num primo diagnóstico, mais ou menos de 20 a 25% dos pacientes. E, e tem um dado interessante, Carol, bem interessante mesmo, que até isso também está numa publicação do IMJ,
Nos Estados Unidos, é muito interessante isso. A maior porcentagem das descompensações lá são por má aderência ao tratamento. Nós estamos falando de um país de primeiro mundo. Então, assim, cerca É, de 40 a 60% dos pacientes lá descompensam em cetoacidose diabética por conta de má aderência. Uma coisa que a gente esperaria muito mais, por exemplo, no Brasil, ou um dado é, que no Brasil é, é muito menor do que nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo sendo um país de subdesenvolvido, né? Então, assim, em que o acesso à saúde não é tão bom quanto é nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, assim, via de regra, é o que você disse, assim, a infecção é a causa mais comum, principalmente nos países desenvolvidos. isso. E a gente chamou atenção aqui, então, além de infecção, má adesão ao tratamento dos outros, e aí entra nesses outros estados agudos, AVC, infarto, eh, lembrar também dos quadros de pancreatite e aí as medicações. Cocaína, entra aí nas drogas, né? E medicação, a gente lembrou de lítio, lembrou dos quimioterápicos e lembrou também do Rocutan, que também pode ser. E o corticoide. Falamos, e corticoide, bem lembrado. Então, falamos de fatores predisponentes. E agora, o quadro clínico, eu acho que a gente já até falou um pouquinho, você destacou aí na parte da fisiopatologia, elencou algumas coisas da apresentação, mas o que chama a atenção no paciente em cetoacidose diabética, gente? É um paciente que muitas vezes já vai vir num quadro ali de polidipsia, emagrecimento, a apresentação clínica ela é diversa, não necessariamente a gente vai ter todos esses achados, né? A gente vai citar todos aqui para a gente procurar. E isso tem que ser uma busca ativa. A gente gosta de falar que a gente só cumprimenta o que a gente conhece, a gente só procura o que a gente sabe. Então, se a gente não souber todas as possibilidades, a gente não vai perguntar e não vai saber se o paciente tem ou não. Então, polipsia, poliúria, e esse emagrecimento eles podem estar presentes. É, a gente pode ter glicosúria, não é incomum o paciente falar assim, nossa, às vezes eu faço xixi ali e fica um tanto de formiga. Você já ouviu falar isso, com certeza, todo mundo que atende, principalmente ambulatório, já ouviu esse relato de algum paciente. Então, é uma forma até da gente perguntar para eles. Pode ter turvação visual, e a gente vai lembrar da importância das lesões de órgão-alvo no paciente diabético. Isso até motivo na nossa entrevista da gente abordar. Então, lembrar da retinopatia diabética, pode ter lesão de órgão-alvo, pode ter hálito cetônico, isso aí chama a atenção. E aí, a depender da gravidade, esse quadro neurológico um pouco mais comprometido. Então, o paciente mais torporoso, é, mais hiporresponsivo, náusea, vômito também podem estar presentes. Acho que eu falei tudo. Você lembra de mais algum? Dos exames laboratoriais, eu destaco três que a gente deve ter atenção. E aí, para o nosso ouvinte, isso vale a pena ficar atento. Leucocitose, que pode ter, e aí eu vou ter que ter outros elementos para identificar se esse paciente tem sobrejacente ali em concomitância um quadro infeccioso, porque a leucocitose pode ser presente, pode estar presente só no quadro de cetoacidose diabética. Hiperamilasemia, então a amilase elevada pode também estar presente. E, e aí, hipercalemia também, que pode O estar tratamento, na né, vai ser até bom, apresentação. né? Nesse caso a gente gosta. Não vai ser ruim, não. Uma coisa interessante, é que uma coisa a se destacar também, que eu acho que aí vai ser abordagem importante, é o padrão respiratório do paciente com cetoacidose diabética. Muito bem lembrado. Então, assim, é a respiração de Kussmaul, o padrão respiratório de Kussmaul, né? É a hiperventilação com inspirações, e com uma taquipneia com inspirações profundas, né? Porque isso acontece porque eu estou em acidose metabólica, eu preciso de fazer uma compensação respiratória. Isso é um detalhe que eu destaco bem, a gente já conversou bastante sobre isso, porque isso é uma questão muito importante, principalmente no pronto-socorro, no paciente que
por algum motivo ele está entrando em falência ou insuficiência respiratória, esse doente eu tenho que ter muita atenção, porque esse doente, se eu não manejar de maneira correta e bem, e a gente vai, daqui a pouquinho a gente vai discutir aqui via aérea, né? Vai ser temas com certeza das nossas discussões aqui. Se eu não planejar muito bem, por exemplo, uma intubação orotraqueal desse paciente, eu corro o risco de ter intercorrências graves. O pior delas, uma parada cardiorrespiratória, tá? E basicamente é porque muitas vezes eu tiro durante a intubação de sequência rápida o mecanismo de compensação desse paciente. Ele está em uma acidose grave, por exemplo, está com uma respiração de Kussmaul. Na hora que eu faço indução para a intubação, eu tiro o mecanismo de compensação. Com isso, ele pode ter uma PCR durante a intubação. Então, atenção para esse paciente. Esse paciente ele tem que ser intubado de maneira muito, mas muito organizada e bem pensado, tá? Então, quando decidiu que vai intubar um paciente de cetoacidose diabética, se previna que esse paciente pode vir a parar durante a intubação. Muito bem pontuado, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento mesmo. E aí a gente já falou de praticamente tudo, falta o tratamento, e a gente tem 5 minutos para cumprir com o nosso objetivo, que é falar de cetoacidose diabética em 30 minutos. Esses programas estão sendo um desafio para a gente, porque cetoacidose Exatamente. diabética geralmente é uma aula que a gente dá em 1 hora. Não, e assim, a gente gosta de A falar, gente né, está que você tá. prometendo tudo e entregando tudo e mais um pouco. Exatamente. E a gente gosta de falar, né? A gente fala muito. É, Então, assim, exatamente. aí Mas isso é bom fica que mais difícil. nós estamos trabalhando nosso poder de síntese. Exatamente. Isso é muito bom. Eu, principalmente. É, É, então, já falamos de tratamento. quadro clínico, falamos dos pontos aí principais que merecem nossa atenção no quadro desse paciente. E agora vamos falar de tratamento, que eu Tratamento, acho que é a hora que o bicho pega. exatamente. E E tratamento o é o que a gente falou. tratamento, pode É o que a falar. gente falou. Se eu reconheço e trato rápido, esse paciente melhora também muito rápido. Então, É, é um se eu trem faço de maneira gostoso de se tratar, eficiente, né? Principalmente na muito UTI. Você vê o paciente melhorando rápido. rápido, então rápido, se eu sou eficiente, esse paciente rapidinho tá ótimo. Perfeito. E aí, a gente tem a base do tratamento, né? Que vai ser a administração de fluidos, insulinoterapia, e avaliação do potássio, né? Que isso aí vai até nortear nossas escolhas, não é isso? É isso. Então, primeira coisa, assim. Então, são várias coisas ao mesmo tempo que eu vou fazer, tá bom? Então, a acidose diabética não é um quadro que eu vou fazer uma coisa de cada vez. Vou fazer algumas coisas juntas. Então, o paciente chegou, acidose diabética na sala de emergência, primeira coisa, se move, criatura, né? Então, assim, eu tô aprendendo isso. Yes. Então, assim, é, então, monitorização, 2 acessos venosos, oxigênio no paciente que precisa, tá? Então, monitorização eletrocardiográfica e, é lógico, né, uma anamnese, um exame físico bem feito. Perfeito. Tratamento. Monitorizei meu doente, coletei os primeiros exames, importante demais. Identifiquei a acidose metabólica com cetonemia positiva, bicarbonato baixo, comecei a tratar. Você falou que é a base de administração de fluidos nos pacientes, principalmente nos hipovolêmicos, tá bom? Então, nesses pacientes hipovolêmicos, a administração de fluidos, tá? Então, os guidelines falam de 20 a 30 ml por quilo. E prefira soluções equilibradas, do tipo Ringer lactato, Plasma Light, é, por, para a gente evitar principalmente essa dose hiperclorêmica no pós-tratamento. Então, às vezes o paciente está melhorando e começa a piorar por acidose hiperclorêmica, por excesso de cloro, principalmente no período da ressuscitação. E então, assim, hidrate o paciente. Junto com isso, inicie insulina venosa contínua, insulina regular contínua nesse paciente. Dou um bolo de 0,1 unidades por quilo e eu vou ajustando essa insulina de acordo com as glicemias. Essa glicemia vai ser feita de hora em hora. Tá bom. A glicose caiu para
menos de 200, eu vou reduzindo a glicemia capilar, a, a, a insulina regular, tá bom? E esse, essa, essa, eu vou manejando e controlando a glicose. É, a parte, ela caiu de 200, eu já posso dar soro esquema para esse paciente, uma coisa que é muito, não é incomum a gente ver, corrige rapidão a glicemia, aí eu esqueço de dar soro esquema para o paciente. Ou ele vai fazer uma é, cetoacidose Hipoglicemia. por hipoglicemia ou uma hipoglicemia severa. Então eu tenho que começar soro esquema, soro com glicose. Junto com isso, Então, avaliação de lembrando aí, potássio. um marco de glicemia capilar de 200. Tô na insulina regular, na bomba, a glicemia. Esse é um paciente que vai precisar de glicemia capilar de hora em hora. E aí, Exatamente. caiu de 200, atenção, começar esse soro esquema. Exatamente. Então, perfeito. Eu hidratei, tirei o paciente da desidratação, que está perpetuando toda aquela cascata que a gente falou na fisiopatologia, e reposição de potássio. Potássio acima de 3,3 já começa a reposição. Entre 3,3 e 5,2, eu posso começar uma solução de manutenção de potássio. Acima de 5,2 eu não preciso de repor, mas eu tenho que monitorar esse potássio de perto. Por quê? Pelo tratamento simples. Quando glicose é colocada para dentro da célula, ela carrega junto o potássio. Então, eu vou fazer uma hipocalemia ou eu vou diminuir os valores de potássio plasmáticos. Então, atenção para isso. Tenho que ficar de olho no potássio. Então, a gente já falou Além, algumas dúvidas recorrentes aqui. Qual tipo de solução usar? A gente vai preferir soluções balanceadas, evitar o NaCl 0,9% pela acidose hiperclorêmica, que pode ser um componente que vai complicar a nossa vida, principalmente se esse paciente tiver hipovolêmico e ganhar um volumão aí no nosso tratamento. Falamos, então, preferir ringer, lactato, por exemplo, que está disponível na maioria dos lugares. Falamos dessa monitorização da insulina, da necessidade de iniciar precoce a insulina regular e de monitorizar essa glicemia capilar. Quando ela estiver abaixo de 200, a gente já começa uma solução glicosada. Falamos também de uma dúvida que é recorrente, que é quando que eu tenho que repor esse potássio. Então, potássio abaixo de 3,3, a gente vai repor. Potássio entre 3,3 e 5,2, a gente vai começar, a gente pode dar uma dose de manutenção, porque eu espero que esse potássio caia pelo mecanismo que o Fabrício falou. E acima de 5,2 eu não preciso fazer nada, a gente já tem uma margem de segurança ali. E agora, eu acho que a grande dúvida é quando que eu vou suspender a insulina regular. até antes disso, cara, eu acho que é uma coisa que a gente vê muito na prática é quando eu vou repor o bicarbonato. Essa Ah, é uma também. coisa que frequentemente a gente vê na prática. É, A cetoacidose diabética, às vezes, se manifesta com um quadro dramático do ponto de vista de bicarbonato. A gente já viu bicarbonato de 2, de 4, de 8, bicarbonatos muito baixos. Mas o que guia não é o valor do bicarbonato, é do pH. Acidose metabólica com pH maior ou igual a 6,9 não tem indicação de bicarbonato. Pode controlar a ansiedade, ressuscite, controle a glicemia, controle o potássio e espere, né? Não precisa que é a maioria das acidoses, né? Elas vão ficar nisso aí. exatamente. Porque o paciente está compensando, o paciente vai compensar com uma alcalose respiratória, né? Ou com componente respiratório. E você vai Então, começar o tratamento. bicarbonato, exatamente. O bicarbonato ele é reservado para pHs abaixo de 6,9, tá? Menor ou igual a 6,8. Acima disso, não tem indicação de repor, tá? É, e aí, olha só, um macete, quando eu precisar repor, é, eu faço uma solução de 80 ml de bicarbonato para 420 de soro glicosado isotônico, por exemplo, né, para evitar excesso de sódio, por exemplo. Então, assim, é uma dose baixa de glicose, não vai fazer mal, eu estou dando insulina. Então, quando eu preciso repor, ou mesmo repor o bicarbonato puro, aquele 8,4% lá. Mas aí eu tenho que repor com cuidado também, para não dar excesso de sódio e bicarbonato para o paciente. Então, a dúvida
mais uma dúvida comum, né, Carol? É como, quando Quando eu que eu vou? repor bicarbonato. Ótimo. E agora, quando é que eu vou suspender a insulina regular contínua? Eu tenho a glicemia abaixo de 200, pH compensado com bicarbonato acima de maior ou igual a 18. Eu tenho critério de tratamento ou cura de cetoacidose diabética. Eu posso suspender a insulina regular. Só que, antes de suspender a insulina regular, 2 horas antes eu tenho que aplicar uma insulina de longa duração. Então, eu inicio uma insulina NPH 2 horas antes de suspender a regular. Por quê? Outra coisa que a gente vê muito, é muito comum na prática também. A glicemia caiu de 200, eu já suspendo a insulina regular e não deu a insulina NPH. Passa algumas horas, o paciente faz hiperglicemia de novo e começa a fazer o quadro todo novamente. Eu Então, acho que a gente pode falar eu isso de tento. cilada, né? A cilada da cetoacidose diabética, que é suspender precoce a insulina regular sem ter começado uma NPH. É a principal delas. Repor bicarbonato é uma cilada, sem indicação. Exatamente. Carbonato sem indicação e da solução não equilibrada, né? É, Solução, eu acho que isso é talvez depois gerar uma acidose hiperclorêmica. e para fechar, quando que eu vou liberar via oral para esse paciente? Quando que ele vai comer pela boca? Eu acho que isso é também uma dúvida comum. Assim, a glicemia, esse paciente está acordado, lúcido, orientado, cetoacidose resolvida, a glicemia abaixo de 200, esse paciente já pode, se eu comecei a insulina NPH, esse paciente já pode se alimentar via oral. Então, assim, enquanto mais precocemente eu fizer isso, melhor. Então, a gente viu que é um quadro que melhora rápido, se tratado de maneira eficiente e correta. Perfeito. Acho que foi tudo. Falamos de conceito, fisiopatologia, epidemiologia, diagnóstico diferencial principal, que é com estado molar hiperglicêmico. Falamos do que chama a atenção, até diz respeito à gravidade, Uhum. dos fatores predisponentes, que é super importante, vocês não vão esquecer. Um pouquinho dos critérios diagnósticos e do tratamento para fechar. Não é isso? Aí, assim, Faltou as alguma ciladas, coisa? as ciladas do tratamento, né? A gente é, falou aqui, deixou bem redondinho, tá? Como identificar. Então, é importante a gente sempre identificar, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? E é um paciente, isso é uma coisa importante, é um paciente grave. E pacientes graves, eles têm que ser, a abordagem inicial é a abordagem do paciente Lembrar do grave. move, se move, criatura. Exatamente. Então, assim, Não sei se esse a gente conseguiu cumprir nosso objetivo de 30 minutos. A gente. É porque essa atuação é difícil. Desde o início a gente sabia que ia ser um desafio para a gente. mas eu acho que foi bem, Enxuto. bem cumprido. E agora, para fechar no tempo hábil, que a gente tem 30 segundos. Frases finais. Curte, compartilha, comenta. Então, se inscreve no nosso canal. É, Isso. eu falo isso toda vez, né? Mande sugestões, críticas, dúvidas. A gente gosta de Isso tem responder isso. 15 segundos. A gente gosta de responder isso. Vou fazer uma Então, a frase gente, curta. Você já sabe? das frases, da frase, É, é a frase que a gente vai falar, boa, bem lembrado. é. Pode falar, pode falar. Medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. William Osler. Muito bom. Gostei. Para É fechar, frase curta para de todo mundo, efeito, para deixar vocês pensarem.